Oi, tudo bem? Já começou mais um programa. Eu sou a Elga Figueiredo e vou estar com você na próxima hora com muita informação e muita conversa boa. Seja bem-vindo a mais um Elga e Você e já dê uma olhadinha no programaço de hoje. É um tema recorrente em consultório, justamente porque a performance que era de uma maneira, ela se torna de outra nos pacientes jovens, né? Ali, principalmente quando atravessam os 30 anos, né? As demandas que acontecem hoje no dia a dia, que a população tem que entender, é se esse esquecimento ele está trazendo prejuízo no cotidiano ou não. Começa lá atrás. A poupança neuronal nossa começa agora, de bons hábitos. Ah, eu não quero ficar velho, começa lá atrás. Pô, já tenho 50, 55, 60 e não me cuidei. Se cuide. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Existem técnicas e a gente pode aprender essas técnicas para colocar em prática. E se eu começar a usar daquilo que eu sei que não é de conhecimento amplo, né, e eu começar a falar de um assunto, mesmo que eu não saiba, mas eu falando do assunto, sabendo o meu objetivo e tendo ser claro no que eu for falar, as pessoas vão parar para me escutar. E isso já é um ponto muito crucial para que eu possa convencer as pessoas. Você já planta uma semente ali. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo sensacional. Em algum momento você já se pegou naquela situação de ir falar algo e dar aquela amnésia? Finalmente o Elga e Você aborda esse assunto que é o esquecimento e a perda de memória em uma faixa etária específica. E para isso estamos recebendo o Dr. Felipe Guardini novamente aqui em nosso programa. Quero te agradecer muito, doutor. Estávamos com saudade. Obrigado, Elga. Obrigado a todos. Um prazer estar com vocês aqui e poder esclarecer alguns temas bem importantes para a população. Sim. Sempre que o doutor vem aqui em nosso programa, a gente aprende muito, a gente tranquiliza o pessoal que está em casa e dá informação de qualidade, né, doutor? Hoje, acredito que o mundo está carente disso, de fontes seguras. Sim, com certeza, Elga. Com certeza. Doutor, eu gosto muito da sua participação, vamos iniciar assim. E eu acredito que, nos últimos anos, essa questão do esquecimento, perda de memória em jovens, vem aumentando e gerando aí essa preocupação, né? Muitos acreditam, nossa, estou tendo um quadro de demência precoce ou um Alzheimer, que é algo muito raro de se acontecer, apesar de que existir alguns casos assim, muito específico, né? Mas quais são as razões desse aumento, desse esquecimento, dessa perda de memória que vem ocorrendo em jovens? Elga, é um tema recorrente em consultório, né? Porque eles acabam procurando, né? Nós, os neurologistas, os neurocirurgiões, né? Psiquiatras, justamente porque a performance que era de uma maneira, ela se torna de outra nos pacientes jovens, né? Ali, principalmente quando atravessam os 30 anos, né? Sim. Mas isso não significa necessariamente que é uma doença. Tem muita coisa envolvida, né? E a gente tem que sempre orientar da melhor maneira o paciente, porque aquilo que a gente estava conversando antes. O que a gente espera normalmente quando a gente vai no médico é de uma pílula milagrosa, é de uma resposta rápida, né? E o médico utiliza a medicina para ajudar o paciente, né? Mas o médico não faz milagre, não opera milagre, né? Então, as demandas que acontecem hoje no dia a dia, que a população tem que entender, é se esse esquecimento ele está trazendo prejuízo no cotidiano ou não, né? Por exemplo, no idoso, isso a gente observa bastante. Quando todo mundo esquece alguma coisa, isso é da natureza humana. Agora, é normal ocorrer assim... Normal. Entendi. Né? É só a frequência? Talvez, a frequência, Entendi. né? E o impacto que isso traz. Como é que a gente classifica se é um esquecimento normal ou um esquecimento patológico? De doença? Doutor, entendi. Como é que a gente diferencia isso?
Essa é uma pergunta interessantíssima que a gente debatia muito na academia, né? Como que a gente diferencia isso? Porque o esquecimento assim, de um nome, por exemplo, seria algo normal. Esquecer a chave, esquecer o nome. Né? Porque às vezes você vai falar, nossa, você vai falar o nome da pessoa e fica, olha, meu Deus, passa vergonha e não lembra. A resposta disso aí é justamente aquilo que a gente conversou. Se isso traz um prejuízo claro de cotidiano. Por exemplo, ele esquecia a chave. Aí o vozinho começou a esquecer a chave no freezer. Olha Opa. só. Chave no freezer? Né? Entendi. Esqueci a chave na gaveta, caiu no chão, caiu embaixo da cama. Isso aí, né? Todos estamos, né, sujeitos a isso. Agora, começou a esquecer em locais distintos, aumentou a frequência de esquecimento por toda hora. Agora ele saiu e esqueceu de novo. Aumentou a frequência, aquilo que você falou, não sabe mais se abotoar. Olha só, começa então, a se perder habilidades normais, habilidades assim, motoras, porque a cognição não é apenas memória, é praxia, são funções outras, entre coordenação, em planejamento, né, em atuações, né? Veja, você para dar o start daqui, você montou um script na sua cabeça, né, coordenou o seu tom de voz, a entoação, a gesticulação corporal e trouxe, né, o início da nossa conversa. Isso. As pessoas que têm uma demência, elas costumam ter dificuldade nisso. Nessa No conjunto, não é só memória, entende? Doutor. Sim, cognição não é apenas memória. Memória é comum a gente observar primeiro porque é o que mais atrapalha no dia a dia. Entendi. Tá? Assim, no idoso a gente observa bem isso, tá? Mas a pergunta que você me fez é justamente a questão do jovem. O jovem, a gente observa o quê? Que o passar dos anos trouxe uma juventude diferente, diferenciada. Não melhor, não pior, mas diferente, né? E eu digo isso por quê? Porque a gente tem facilidades hoje, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de informação. A informação, ela está mais fácil, mas ela traz outras dificuldades. Então, a gente tem muita tela, a gente tem aquilo que a gente sempre observa, né? O excesso de informação, o desequilíbrio, né? Andar no caminho do meio é que traz o equilíbrio. Os extremos, eles são perigosos. Então, a juventude atual, ela anda em extremos, né? Então, ela não precisa ir à biblioteca, a informação está rápida, mas ele não consegue interpretar a informação. Então, antigamente era assim, eu tenho uma pergunta, a pergunta ao longo dos dias ela vai se moldando, ela vai se modificando, até que ele chega na biblioteca ele consegue encontrar aquele livro, que era da nossa época, daqui a pouco ele pega o livro, até ele encontrar a resposta, ele modificou a pergunta, ele percorreu, e é o que eu falo para os meus alunos, o que fixa a memória, no final das contas, o que mais fixa a memória é emoção. Olha só. Então ele teve uma emoção da dúvida, de chegar na biblioteca, de sentir cheiros, de tato, de percorrer, de se frustrar e de encontrar. Hoje em dia é o quê? Hoje isso não acontece. É o que eu falo para a turma, né? O mais importante não é a resposta, é a pergunta. E os nossos alunos, eles têm perguntas, não é errado perguntar, mas a gente tem que colocar um pensamento, uma reflexão para fazer ela, senão ela fica rasa. E quando ela fica rasa, você vai no ChatGPT e coloca uma pergunta rasa. E o próprio ChatGPT, ele te dá uma resposta rasa. Eu já testei várias vezes, o Gemini, o Chat, isso é interessante. Sério? Quando a gente consegue encontrar uma resposta bem feita, você tem uma pergunta bem feita, você tem uma resposta diferenciada. Olha só que Mas a pergunta, ela leva tempo. Ela está no mundo da imaginação. Ou seja, aquilo que a gente conversou, a coisa é muito rápida, vem rápida e vai rápida. O aluno não tem tempo de fixar a memória, né? Então, uma das razões é essa, é excesso de tela, excessos de facilidades, criam dificuldades depois. Diríamos assim também que os jovens hoje, essa geração, eles sofrem de falta de foco, doutor? Muita coisa? É muita eles coisa, não né? Em nada? Acaba se perdendo na quantidade de informação. Veja só. Se você vai num buffet, comer livre, aí você coloca salmão, churrasco, sushi, no final das contas você terminou de almoçar, pagou caro e sentiu que não foi muito bom.
Entendi. Foi uma boa experiência. Né? Agora, é que nem hotel, né? Quando você está em hotel. Aí lá pelo 6º dia você está cansado, você fala, eu já vou só na carne, no arroz e no feijão. E você tem uma boa experiência. Entendi. Então, assim, não que a mistura ela não seja interessante, mas a gente tem que entender como misturar, como fazer a temperança disso. Doutor, essa questão aí dos excessos, eu entendi muito bem, falta de foco, são um dos fatores, né? Hoje eu vejo também que os jovens, eles vêm sofrendo também lógico que não é a especialidade do senhor, seria um lado mais de um psiquiatra, mas as doenças mentais também vêm contribuindo com isso, né? A ansiedade, que é um problema assim muito recorrente em jovens, a própria depressão. A OMS, ela classifica a saúde não apenas como falta de doença, mas um bem-estar físico, mental e psíquico, né? No conjunto. Então, o que leva a um jovem ou uma pessoa começar a ter transtorno generalizado de ansiedade, daqui a pouco ir para depressão menor, depressão maior, né, tentativas de suicídio, que são caminhos dentro da psiquiatria, que é uma especialidade linda. Começa lá de trás, né? Não vem de uma vez, né? E a ansiedade é uma das grandes, não é a causa, mas é que nem um celular novo. Se você comprar um iPhone maravilhoso, um iPhone 15, rápido, apertou, ele abre a câmera, ele tira a foto, ele é rápido. Mas se de um dia para o outro você encher a memória dele, ele fica lento. Mesmo sendo novo. Esse é um bom exemplo. Gigas, né? Sim. Esse é um bom exemplo sobre a ansiedade. Entendi. Tá? Então, a gente tem que ter parcimônia e cuidado no que chega para a gente de informação, como a gente trata a informação, como a gente lida com a informação, né? Para os jovens que estão assistindo, é isso, né? É a tela à noite, aí não consegue dormir direito. Aquilo começa a tornar-se um ciclo. Olha, que o toda noite falou dormir, né, doutor? Dormir. Toda noite começa a dormir. Eu dormi às 10, começa às 11, aí todo dia meia-noite, meia-noite e meia. Aí o que acontece? Acorda cedo, acorda 6 da manhã, 6 e meia. Já começa, o que o sono faz? Ele recicla os arquivos do celular da nossa mente. Se a gente não dorme de maneira adequada, a gente está acumulando arquivo. Então no outro dia você fala, pô, a cabeça está cheia, não estou pensando direito, não estou legal. E aí, veja, a gente tem as situações, os pontos de estrangulamento no nosso dia a dia. Briga com uma pessoa, desentende-se com a outra, a gente se frustra, a gente precisa de espaço na memória RAM para lidar com isso, para digerir, para entender que passou, para entender que a gente se frustrou e que a gente vai conseguir, ou que a gente vai tentar de novo. Quando a gente está com a cabeça muito cheia de muito problema, a gente começa a criar um efeito dominó. Que ele bate e ele continua até finalizar-se numa ansiedade, numa depressão, né? Então, assim, se você é jovem, está tendo dificuldade para dormir, se sente para baixo, sente que você tem um valor menor, que as pessoas conseguem e você não consegue, se sente vazio, uma sensação de bola, de aperto aqui no peito, que vai para a garganta, coração acelerando, mão suando frio, não consegue dormir, que a gente já conversou, é um reflexo muito importante disso tudo, pensamentos de menos valia, o mundo não é tão colorido, as coisas que lhe atraíam não estão lhe atraindo mais como eram, né? Isso são todos características de que você precisa procurar um especialista para que ele guie o seu tratamento. Um sinal de alerta muito grave. Sinal de alerta, né? Obviamente que essa pessoa ela vai ter uma memória ruim, né? Sim. Mas é importante a gente colocar assim, tem tido muito em voga a questão de vitaminas, né? Com uma panaceia, com uma coisa que... Uma moda, né? Chip de beleza, etc e tal. Muito cuidado. São raros os casos nos quais nós precisamos suplementar vitaminas para pacientes saudáveis. Isso é uma exceção da exceção da exceção. Mas todo mundo tem uma vitaminazinha. Ah, tá com problema de memória, já vou tomar uma aqui, um suplemento aqui. Isso aí, todo mundo tem uma indicação. Né? Como que a gente vai falar? Né? Uma vitamina C, né? Uma coisinha assim, de eventual assim. A grande questão é que a gente vê cada vez mais colegas prescrevendo vitaminas em altas doses,
colocando hormônios nos pacientes com poucos critérios. Então, hoje a palavra é suplementação, né, suplementação doutor? é o que eu falo. Quer suplementar? É um prato de arroz, feijão, carne, Olha salada. só. Você finir. Atividade. É o tradicional mesmo, é a alimentação mesmo. Tá A disponível vitamina aí. está disponível. Sim. Em sucos, etc. e tal. Sempre que a gente injeta na veia, a gente ultrapassa um sistema de segurança nosso, que é a absorção. Não que ele resolva tudo. Se você exagerar pela boca em algumas vitaminas, intoxica do mesmo jeito. Tanto que as pessoas se matam pela boca. Sim. Mas tem gente que faz injetável, situações em altas doses, ou implantável, a gente está ultrapassando barreiras. Fala, pô, mas por que você precisa de hormônio masculino, de testosterona, estradiol, né? Num paciente jovem, né? Passou num endócrino, fez uma avaliação com um profissional sério, qualificado para fazer isso, porque é o que eu falo para meus pacientes, a gente trata muito dor de cabeça. Os pilares são muito parecidos para quase tudo na medicina. Faz atividade física? Ah, não faço. Né? Está obeso, está hipertenso, está diabético, não consegue dormir e está com dor de cabeça. Mas não faz atividade física. Né? Não passou no nutricionista de maneira adequada. Se alimenta mal. Né? Não está fazendo terapia. Tem que fazer terapia, não tem jeito. Né? A psiquiatria ela é maravilhosa, ela vai passar o remédio, etc. e tal. A terapia que vai curar a mente. Né? Então, esse cuidado tem que ter tido para a gente não vender mentira. Porque o médico não pode vender mentira, nunca. Né? A gente tem que ser sempre realista de maneira elegante com o paciente. Né? Falando, olha, você quer fazer atividade física? Ah, doutor. E esses dias eu até conversei com um paciente sobre isso. Veja, é cultural, né? No Canadá, Estados Unidos, as famílias se reúnem para um jogo de beisebol, né? Para um evento esportivo do filho, da família. Aqui a gente se reúne pro churrasco. Sim, claro. Para comida. Qualquer reuniãozinha já tem que queimar uma carne. Não que seja um problema comer, mas culturalmente a nossa felicidade ela está muito ligada à alimentação. Né? Então a gente tem um número grande de obesos, de pessoas sedentárias e principalmente, Eva, do jovem que, como eu me enquadro nisso, que não sabe qual que é a sua aptidão esportiva. Porque quando pequeno não teve essa oportunidade ou ela era muito frustra, né? Ah, faz futebol porque você é menino e só. É a única opção, né? A mulher, faz balé. É isso aí, e era acabou. Básico ali. Mas não, né? Tem atividade física na escola, mas não é uma coisa assim que, por exemplo, lá para fora você ganha bolsa para estudar, então as pessoas crescem com isso, né? Falou, pô, eu preciso ser melhor na atividade física, na minha comunidade existe, né? Uma excelência nisso, aqui no Brasil não tem. Excepcionalmente alguns vão para a área e mais raramente alguns dão carreira para isso aí, porque é dificílimo. Né? Então a atividade física ela entra no pilar da questão cognitiva, um dos maiores pilares da questão cognitiva. O meu Covid me trouxe problemas e a gente, do ponto de vista médico, a gente também não sabe como lidar de maneira adequada com isso. Mas a atividade física a gente entende e observa que quanto mais frequente e de melhor qualidade, ela aumenta a memória. Diminui a atividade física, a memória diminui. Aumentou a atividade física, a memória aumenta. É um treino mesmo, doutor? Treino. Então, no caso, estudar também melhora? Estudar também. Estímulo cognitivo. Estímulo cognitivo, então. Eu estou ruim de memória. Bom, já entendemos que o paciente não tem ansiedade, ou que está tratando para ansiedade, iniciar atividade física. E eu sempre falo para os pacientes, acho que vocês têm que se permitir no primeiro mês fazer atividades diferentes, para saber que você gosta. Claro, descoberta mesmo. Porque veja, as mulheres são um bom exemplo disso, né? Uma boa parte das mulheres, mais do que os homens, elas fazem academia, né? Elas fazem a bicicleta, elas têm mais isso do que o homem, né? E no dia anterior elas já estão o quê? Preocupadas quando vai ser o próximo horário delas. Sim. A gente não vê isso no homem. Por quê? Elas descobriram uma coisa que dá dopamina, que dá vontade. Olha só. Né? O homem, é o que a gente fala, o sedentário, 50 anos, já de barriga, né? Não teve essa oportunidade de se descobrir, né? A mulher, por um estímulo ou outro, ela vai mais do que o homem de descobrir, né? Então, eu, por exemplo, eu jogo tênis, mas depois de muito tempo que eu fui entender que eu gostava disso. Então, para os pacientes, a orientação é essa: tentem descobrir um esporte, uma atividade física que lhe traga prazer. E eu sempre falo para eles que tenha paciência, porque no primeiro mês é sempre difícil e ninguém costuma querer voltar.
Mas tem que insistir. O hábito, né? Quando você consegue criar esse hábito, Isso. daí você não consegue Parar. largar. Ok, ótimo. Isso é um bom hábito, né? Sim. Manter atividade física recorrente. Obviamente, quem tem mais de 40 anos tem que passar pelo cardiologista para fazer a testagem. Quem tem né? mais de 40 anos é obrigação, né, doutor? Você não pode é importante ser passar. omisso com isso. Principalmente quem tem hipertensão, diabetes, história familiar. É legal, antes de se expor a atividades físicas intensas, ter um check-up cardiológico. E vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo fantástico com o doutor Felipe Guardini, neurocirurgião. Doutor, nós estamos falando de prevenção, então, para esse esquecimento. É uma prevenção. E tratamento. Prevenção e tratamento também. Porque, então, veja, o que já está apresentando o esquecimento e a amnésia vai melhorar com vai melhorar. Olha só, que legal. Vai melhorar, a atividade física melhora. Mas é difícil. E depende do paciente. Essa é a pior parte. Ele não sai do consultório com uma pílula mágica. Foi o que o doutor falou, assim que começou o bate-papo. O problema que é a pessoa, ela quer uma solução mágica, ela quer tomar uma pílula e resolver o problema dela, não quer se esforçar. Atitude. Precisa. Esforço nem é a palavra, no né? final das uma contas, mudança de vida, do estilo de vida. A meritocracia, ela é uma lei universal. Cada um faz o seu. Por isso que na consulta eu sempre converso com os pacientes e eu oriento eles em algumas situações de que a consulta é mais educativa, mas a minha função é mais educar do que em si passar um remédio, né? Dar o diagnóstico, passar remédio. Mas ele precisa se sentir inspirado a mudar de hábito. Se ele não fizer, ele vai continuar plantando a mesma coisa. Ninguém consegue colher diferente se plantar a mesma coisa. Ou seja, para ele chegar no consultório já não está bom. Sim. Ninguém quer ir médico, ninguém quer ir no médico. De boa, né? Deveria, né? Ir antes de ter a doença, né, doutor? Mas as pessoas só vão com a doença instalada ou com algo que está incomodando. Mas quando chegam, é porque já chegou no limite. Principalmente o homem, né? Que não vai mesmo, né? Né, a mulher até ela se cuida mais, é da característica, né, feminina. Mas se chegou, ou seja, está plantando a mesma coisa. Se sair dali com as mesmas atitudes, como é que vai conseguir colher um resultado diferente? Doutor, eu percebo que, por tudo que o doutor vem nos passando em relação a esse esquecimento, a amnésia e essas informações, é que nós teremos um problema mais extenso ainda nos próximos anos, né? De hipertensão, de diabetes, de sedentarismo, né? E isso tudo corrobora para quê? Para AVC, que a gente já conversou outra situação, infartos, as doenças que mais matam, mas também leva o paciente à diálise, que é uma coisa terrível, né? Imagina você ir 3 vezes por semana, ficar um tempão trocando sangue. Agora, quem não sabe, procura saber o que é diálise. Realmente, a pessoa muda. Muda, né? É ruim, né? Tem que mudar. Cegueira, perda visual. Olha só. Né? Diabetes, gente, diabetes, né? Falta de atividade física. Né? Então, os hábitos nossos, eu até no início do ano conversei com meus familiares e falei para eles, turma, a gente não tem medicações eficientes para demência. Mas a única coisa que a gente sabe do ponto de vista estatístico é que a atividade física, né, regular, ela consegue prevenir demência. Que maravilha essa informação, né, doutor? Lógico que existe essa dificuldade da pessoa assumir essa responsabilidade, mas que é melhor remédio? Tá ali, só uma mudança de atitude, de você poder inserir uma atividade física na sua vida e você ter uma melhora? Para quem faz, por exemplo, potencialmente para você que faz, parece fácil, né? Mas a gente está falando de uma questão cultural que vai lá de trás, desde o berço. Tem pessoas que realmente nunca fizeram uma atividade física. De não fazer. E foi o que eu conversei na minha família sobre isso, que a gente conversa, né? Porque mesmo como médico, a gente começa a demência, a gente tem poucos recursos. A gente não tem muita coisa para fazer. Né? Se é Alzheimer, se é demência vascular, etc. e tal. Então, prevenir é o primeiro caminho. E a gente começa na juventude. Porque o neurônio, a gente consegue fazer uma reserva de neurônio que nem poupança. Se você era jovem, fez atividade física, controlou a pressão, não teve diabetes, os seus neurônios que são limitados, eles morrem menos. É só.
Agora, se desde jovem não tem atividade física, é obeso, abusa no sal, óleo, aquilo que a gente já sabe, eles vão morrendo mais rápido. A demência, ela tem um fator que não é muito importante da questão genética. A gente já sabe disso. Muita gente acha que tem a ligação, O principal, né? ambiental. O ambiental é isso. É como você cuida do seu corpo. Reflete na sua mente. Muito estresse, falta de sono, tabagismo, pressão alta, diabetes, vai morrendo. Mas a gente não percebe quando a gente é jovem. Porque a plasticidade cerebral, ela é grande. Então, é um limite de curva. Ele precisa perder muito para começar a dar sintoma. Mas depois que começa a dar sintoma, desce rápido. Tipo, essa conta chega mais tarde. Chega lá nos 60. Olha só. E quando chega, realmente é Chega. algo que... Não tem como a gente recuperar isso. Atualmente, a gente não recupera. Não existe não nenhum existe. tratamento, nada que reverta essa situação, Não. doutor? Se de fato for uma demência, né, existem diagnósticos diferenciais, como hidrocefalia, algumas vitaminas, doenças venéreas, Sim. situações que a gente sempre tem que investigar no consultório para não dar um diagnóstico que não é, e que são reversíveis. Entendi. Agora, se chegou um diagnóstico de uma demência de Alzheimer, por exemplo, a gente consegue medicações que reduzem a progressão, mas não revertem. Nossa, Ou seja, doutor. começa lá atrás. A poupança neuronal nossa começa agora, de bons hábitos. Ah, eu não quero ficar velho, começa lá atrás. Pô, já tenho 50, 55, 60 e não me cuidei. Se cuide. Nunca é tarde. Nunca é tarde, porque Tem que começar agora. A queda, a gente morre a partir do momento que a gente nasce. É verdade. Todo dia menos um. Todo né, dia menos doutor? um. Então, é isso. Aí, esses dias eu estava conversando com uma amiga lá de Santa Catarina, falou, que minha mãe teve Alzheimer com 85, mas ela fazia atividade, ela se cuidava. Eu falei, olha, provavelmente, se ela não tivesse se cuidado, feito Alzheimer, ela tinha tido isso com 75, com Sim. 70. Até antes, né, doutor? Até antes. Verdade. Né? Então, é uma coisa que ela tem que ser praticada. Os bons hábitos, eles devem ser sempre a nossa prioridade. Olha só, que importante essa informação. Doutor, o doutor falou em relação a não ser reversível isso, Uhum. e o senhor tocou também no assunto do Covid. Nós tivemos aí uma volta do Covid, né? Foi algo que está aí assustando, a gente não sabe muito bem como vai ser, se realmente a vacina vai segurar o índice de mortalidade, mas o Covid está aí, é uma realidade hoje. E o Covid também apresenta essa questão do esquecimento e da perda de memória. E existe algum risco nessa nova cepa? O senhor já tem alguma informação em relação a isso? As pessoas estão se queixando? Tem algo no seu consultório já em relação ao Covid? Isso desde a primeira vez que aconteceu, em 2020, em março, né? A gente observamos do ponto de vista pessoal e do ponto de vista médico, estatístico, de que ocorre um declínio cognitivo nos pacientes que sobrevivem ao Covid, né? A gravidade era maior antes da vacina, né? Quando as pessoas, principalmente nos pacientes que precisavam ficar entubados e que tinham outras comorbidades dentro do hospital, eles evoluíam com maior perda neuronal, mas hoje a gente sabe que isso ainda acontece em menor número e como você me falou, parece que tem uma nuvem no cérebro, um fog. O paciente pisa em nuvens, ele está andando meio... parece que ele não está aqui. Isso. Ele ainda não retornou aéreo, né? Do ponto de vista médico, o que a gente costuma fazer é fazer um check-up neurológico nele, entender a questão de bioquímica, sangue, etc. e tal, exames de imagem, para a gente também não culpar sempre a Covid, né? Isso é importante, né? Às vezes o paciente está com uma lesão cerebral. E às vezes é um gatilho também, né, doutor? Às vezes é um gatilho para alguma coisa que tem uma deficiência, né? Então, o médico ele tem que sempre duvidar. Essa é a função do médico, né? O paciente costuma chegar no consultório assim, doutor, eu estou com dor de cabeça porque eu comi isso. Eu estou sem memória por causa disso. Então, a gente ensina os nossos alunos, né? A gente pega, ouve, mas a nossa função o quê? É ser bem técnico e dividir em caixinhas como que a gente está pensando. Para quê? Para que a gente entender como a gente vai investigar o paciente e como que a gente vai tratar ele, né? Dos pacientes que realmente têm essa questão cognitiva do Covid, a orientação é a mesma, porque normalmente ele está ansioso, ele saiu de uma condição, ele está sem trabalho,
né? E não é só o Covid que, né? É o Covid, mas tem outras coisas por trás que é a nossa função entender. Então a gente trata a ansiedade com as medicações corretas que já começam a melhorar na questão do neurotransmissor cerebral. A gente tenta colocar ele naquilo que a gente conversou de atividade física progressiva, ou fisioterapia se ele não está andando, ou se ele tem alguma dificuldade. E é um tratamento de longo prazo, né? Eventualmente, algumas vitaminas podem ser prescritas, excepcionalmente, mas é um tratamento de longo prazo para os pacientes graves, né? A gente tem que pegar o paciente, ouvir, examiná-lo e duvidar se é aquilo que a gente está vendo, né? Os diagnósticos mais fáceis, né? Normalmente tem coisa por trás, né? Agora, a gente sabe que altera a questão cognitiva. A gente não entendeu ainda de que maneira que a gente vai tratar isso definitivamente. O tempo vai responder isso pra gente, eu acho, Elga. Maravilha, doutor Felipe. Olha, muito obrigada mais uma vez. Adorei ter essas informações. Tenho certeza que quem teve a oportunidade de acompanhar esse bate-papo também se valeu das informações. Quero agradecer mais uma vez sua participação e te espero novamente sempre aqui, doutor. Obrigado pela oportunidade. Espero que os nossos jovens mantenham-se ativos em tudo que a gente conversou hoje. Com certeza. Obrigado, doutor, Elga. até a próxima. Até a próxima. E chegou aquele momento que todos nós esperamos, que é esse bate-papo cheio de informação, conhecimento e transformação com ele, Carlos Campelo. Mais uma semana juntos. Seja bem-vindo mais uma vez, Campelo. Muito obrigado a você e a todos os nossos telespectadores, né? A gente fica sempre feliz aqui em poder contribuir para que as pessoas possam se transformar na sua palavra que você trouxe aí agora. Verdade, eu acredito que a cada semana, Campelo, você se supera, sabia? Traz assuntos assim que realmente colaboram com uma rotina mais produtiva, que acrescenta realmente na nossa vida, porque você se percebe, entende? Você faz aquele exercício e a partir daí você começa a mudar. Então é assim que eu me sinto com cada pauta que você traz aqui semanalmente, e eu tenho certeza que não sou só eu. Vários telespectadores também têm a mesma sensação. Eles dão feedback para nós, né? Isso que fica mais interessante, mais gostoso, empolgado, né? Mais também, empolgado, né? Porque como você sempre fala, é o seu propósito, né? É isso, faz parte do meu propósito de vida, exato. Isso. E faz muito bem, viu? Muito obrigado. Campelo, e nesta semana, qual será o tema do nosso bate-papo? Olha só, Elga, como você mesmo falou, a gente vai evoluindo, né? Então eu vou estudando o que está acontecendo no Brasil, né? Qual é o assunto que está nas trends aí, né? E eu sempre busco alguma coisa que está mais voltada para o dia a dia. E hoje eu vou trazer um tema bastante interessante, que é o poder do convencimento. Olha só, que interessante! Vamos dar uma pincelada sobre esse assunto. Você falou o poder do convencimento. Um conhecimento útil, né? Demais. Eu acho que nas várias relações que a gente tem na vida. Nos dias atuais, ele se torna uma ferramenta super importante, né? Dentro das relações familiares, dentro das relações comerciais, profissionais. Da mesma forma, também se torna uma ferramenta muito perigosa. Olha só, minha gente, é verdade. Tudo você pode usar para o bem ou para o mal, né? Isso, usar de uma forma não adequada, né? Então é bom a gente saber do assunto, até para a gente saber se proteger. Olha só, com certeza, é isso mesmo, porque a partir do momento que você também tem esse conhecimento, você já vai saber se está sendo manipulado ou não, né? A gente mostra caminhos, mas a gente vai falar sobre isso. Olha só, ele não quer entregar o ouro, minha gente, ele não quer entregar o ouro. Então, o poder do convencimento. Olha que legal, a gente consegue realmente assim, usar técnicas e ter algumas habilidades, adquirir essas habilidades assim para convencer alguém de algo? Existem técnicas e a gente pode aprender essas técnicas para colocar em prática. É possível isso. Isso realmente é muito importante, estou muito curiosa. Então, Elga, vamos começar o seguinte, usando de algumas ferramentas, tá? Primeiro, qual que é o objetivo que eu tenho com o que eu quero, com o meu desejo, com o que eu vou falar?
sabe? Então, eu ter claro qual que é o objetivo meu, ele é um ponto importante para que eu possa trazer pessoas para próximo de mim, para fazer pessoas me escutarem. Se eu tenho a clareza do objetivo, do que realmente eu quero. Amadurecido daquilo. Isso, do que eu quero. Eu quero trazer as pessoas para perto, eu quero que as pessoas passem a confiar em mim, sabe? Eu posso não conhecer do assunto, Elga. Eu posso simplesmente, vou falar da vida em Marte. Nunca fui para Marte. Eu posso falar da vida em Marte. E se eu começar a falar qual que é o objetivo que eu quero? Quero trazer as pessoas para próximo de mim. E se eu começar a usar daquilo que eu sei que não é de conhecimento amplo, né, e eu começar a falar de um assunto, mesmo que eu não saiba, mas eu falando do assunto, sabendo o meu objetivo e tendo ser claro no que eu for falar, as pessoas vão parar para me escutar. E isso já é um ponto muito crucial para que eu possa convencer as pessoas. Então, o assunto em si, ele passa a ser secundário. Passa a ser secundário. Então, vamos usar assim, falar das ferramentas que a gente tem. Por exemplo, da hipnose. Que o pessoal muito tem medo de quando fala da palavra hipnose, né? Mas é uma coisa mais natural do que a gente tem na vida da gente, se manter num estado alterado de consciência. Estou assistindo uma novela, estou assistindo um filme, estou assistindo alguma coisa que eu gosto, estou assistindo a missa, coisa parecida, eu me desconecto do mundo, eu fico prestando atenção naquilo ali. Está hipnotizado, então. Isso é um estado alterado de consciência, que é um processo de hipnose. Sabe, eu que as pessoas veem hipnose como se a pessoa fosse ter um poder sobre você e você perdesse essa consciência, sabe? Você perde a sua consciência, não sabe o que você está fazendo, e uma outra pessoa tem o poder em relação a você. Acho que eu consegui definir mais ou menos o que as pessoas entendem de hipnose. Mas não é isso. Mas não é isso. Essa é a questão em relação à hipnose. O preconceito. Existe muito preconceito, existe até o desconhecimento. Sim. Né? Inclusive pessoas que detêm o conhecimento e usam isso em benefício próprio. Sim. Né? Como a gente falou no início, quem tem o poder do convencimento, ele pode usar tanto para o bem como para o mal. Para o mal, né? Então, a hipnose, por exemplo, Elga, ela é matemática. Então, vou dizer de uma maneira bem simplista de explicar. Se eu colocar 4 sims na tua cabeça, o quinto, eu posso fazer uma sugestão. Tá? Eu vou dar um exemplo para você. Tá? Seu nome é Elga, né? Sim. Sim, né? O teu filho fez 5 meses agora, né? Sim. Tá contando, né? A Pâmela é sua irmã. Sim. Sim, certo. Você tem um programa na TV que passa todos os dias, né? Sim. Na TV Pantanal, né? Sim. O que você acha, a possibilidade de você retocar o teu cabelo ou mudar o teu cabelo para um outro lado, um penteado diferente? Então você acha que eu já vou ser tendenciosa a mudar? Exatamente. Você vai colocando sim, você já planta uma semente ali. Não que a pessoa já vai ali, você já vai ali, já vai mudar o teu penteado, coisa parecida. Mas eu já planto isso dentro de você. Uma sugestão. É uma sugestão. Eu compreendi o que você vai essa técnica que você vai nos ensinar agora. Realmente faz sentido. Exato. O sentimento que eu tive aqui falando para você, nessa brincadeirinha que nós fizemos agora, realmente foi sugestivo, sabia? Eu inclinar para o sim, vamos mudar o cabelo para o lado. A pessoa, no mínimo, ela vai pensar sobre o assunto. Sim, mas você sabe qual é a sensação? Que você está aberta àquilo. Você me entendeu? Eu estou aberta a mudar o meu cabelo. Tem essa possibilidade. Talvez até você mude o cabelo e vai fazer que foi uma decisão até sua. Sabe? E aqui, lógico que eu fui muito diretivo, sabe? Em questões, você fala sim, mas numa conversa a gente floreia. A gente vai contando uma história. Não percebe, ela não vai perceber sim. Eu estava aqui sim, eu sabia. Não percebe sim. E aí isso aliado, muitas vezes, é usado por político em palanque, em discurso, né? E daqui a pouco você sai defendendo aquela ideia. E se alguém chega assim, mas por qual motivo você está defendendo essa ideia? A pessoa não sabe explicar. Simplesmente defende por defender. Mas ela não sabe explicar. Ela defende político A e é contra o B e não tem argumentos suficientes para defender o A e não tem argumentos suficientes para criticar o B e vice-versa. O B para o A é a mesma coisa.
né? Porque ela foi convencida e nem sabe que ela foi convencida. Pra falar a verdade, Helga, a gente vive num mundo assim que a gente acha que eu tenho total liberdade dos meus pensamentos, total liberdade de ir e vir e fazer o que eu quiser, mas não é bem assim. Sabe? Nós somos conduzidos, sem nem perceber, nós somos conduzidos. Verdade. E é isso que acontece nas pessoas que conseguem ter essa proeficiência no poder do convencimento. Tem pessoas que vão aprendendo e tem pessoas que são mestres em fazer isso, né? E que detêm a técnica. Uma é da hipnose. A outra que a gente pode usar também, que aí vem da parte do coach, são os níveis neurológicos, que eles começam no ambiente onde eu estou, sabe? Que vai para o comportamento, como que eu ajo nesse ambiente, indo para a capacidade que eu tenho de agir nesse ambiente ou não agir, e as crenças que eu tenho. Vou parar só nesses aqui, tá? É o ambiente, o comportamento, a capacidade e a crença. Se eu estou num ambiente, estou na empresa, o que eu vou estudar aquela empresa? O que o dono acredita? Qual que é as crenças não só religiosas, mas as crenças de vida do dono, das pessoas, sabe? Então eu já tenho um contexto que as crenças, elas vão definir minha capacidade e elas vão definir o meu comportamento, e isso vai mexer no ambiente. Simples, da mesma forma, de maneira simples. Se eu acredito que eu não dou conta de fazer qualquer coisa, eu não dou conta de aprender inglês, né? A crença, ela vai delimitar o quê? Minha capacidade. Eu vou estudar e não vou dar conta. Entende. E não vou dar conta. E aí o meu comportamento em relação a isso, ele vai se tornar tímido, ele vai se tornar esquivo, ele vai querer se afastar, né, de qualquer possibilidade de conversar em inglês ou de fazer uma viagem internacional, sabe? E o ambiente dele vai ficar ali. Ele talvez possa ser uma pessoa que vai se frustrar, uma pessoa que vai ficar à mercê dos sonhos dele, não conseguir realizar os sonhos dele por conta de uma crença. Então, a crença, ela é fundamental para definir como que vai ficar o meu ambiente. Então, se eu chego lá e falo assim, o que esse pessoal aqui acredita? O que eles acreditam? Aí eu vou em cima da crença. Aí, usando da técnica do sim, né? Olha só, eu já estou juntando uma com outra. Entendi, eu já vou fortalecendo o meu processo de convencimento. Lógico que você tem que ter conhecimento, você também tem que ter, não só das técnicas, mas tem que ter conhecimento do assunto que você vai falar, sabe? Sim. Mesmo que você não detenha total conhecimento, mas se você tiver o conhecimento do assunto, você vai conseguir... Aceitável. Né? Uma das coisas assim, que é importante saber nesse momento do poder do convencimento é que eu não preciso saber tudo. Sabe, eu não preciso saber tudo. E isso também é utilizado quando eu vou me deparar com alguém que vai me contrapor, sabe? Com base no que você está falando isso? Olha, a minha opinião é diferente. Eu acho que você está errado. Por exemplo, me contrapondo à minha opinião. Aí eu vou passar para ele. Gostaria de escutar muito a sua versão. Eu gostaria de escutar muito a sua opinião. Nesse processo que eu estou devolvendo para ele responder, né, eu já vou bolando aqui minha estratégia de como que eu vou contrapor aquilo, se aquilo aí, tipo, me tirar do meu objetivo. Sim. Me tirar do meu objetivo. Eu posso até comentar, é excelente a sua ideia, tudo mais, tá dentro da tua forma de pensar, aí o que eu vou fazer? Vou generalizar para a maioria. O que a maioria quer? E vou deixar ele para um segundo plano, vou tentar minar a ideia dele para não destruir a minha. Então eu vou deixar ele para um segundo plano, eu vou colocar ele para uma outra oportunidade, vou colocar ele para uma outra situação, ou até para uma conversa particular, sabe? Mas assim, potencializando ele até para ele se sentir importante, para ele vir conversar comigo e ele não me tirar do meu objetivo. Olha só. Sabe, Helga? Sim. Eu estou falando isso aqui e, assim, dá vontade de falar de exemplos para por favor, dê exemplos. Clarificar, né? No Brasil, por exemplo, o que é muito forte no Brasil? Falar de família. O que é mais importante. Dos bons costumes. Sim. Se eu chegar num discurso
e começar a falar de família. Falar mal de família não, ou falar de família? Família de família. Família de família. Tipo, a favor. A favor, de manter Sim. a estrutura familiar ou coisa parecida. Todo mundo vai adorar. Está nas crenças Sim. do povo brasileiro, que vai mexer na Amado. capacidade, no comportamento, no ambiente. Então, eu já consigo, por conta das crenças das pessoas, eu trazer para dentro de mim, e usando as técnicas dos 4 sim e a 5ª sugestão, Já tem uma aceitação, né? já tenho uma aceitação. Eu já abro a oportunidade para as pessoas me ouvirem. Maravilha. Eu abrindo essa oportunidade para as pessoas me ouvirem, eu entro com a técnica dos 4 sims e a 5ª sugestão, e eu alimento nas pessoas. Olha, a única pessoa que pode salvar vocês todos sou eu. Olha só. E a pessoa sai com aquilo na cabeça. Aí lá, sei lá, eu, no dia que vai votar, né? Vou escolher fulano. Não, é minha escolha, sabe? É minha escolha. Mas não, já aquilo está plantado, Tá né? plantado, Melga. Tá plantado isso. Sabe? Olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo. Olha o perigo. E isso tanto para A, para B, ou isso dentro de um casal, ou dentro de uma empresa, em qualquer lugar. Isso é perfeitamente possível de acontecer. Sabe? A pessoa quer manter a relação e a outra pessoa acredita na família. Então, se eu não quero me separar, eu vou usar o quê? Da família para manter a relação. Ou eu vou para a religião, ou vou para aquilo que a pessoa acredita, sabe? Tem pessoas que vão acreditar no dinheiro, tem pessoas que vão acreditar na felicidade, tem pessoas que vão acreditar na praia, tem pessoas que vão acreditar na cachoeira. Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o público que eu estou lidando para saber É isso que como eu ia te falar. me O conhecimento posicionar. você tem que ter da pessoa que você quer convencer, né? E você percebe o perigo disso, de eu usar isso tanto para o bem quanto para o mal? Eu acredito que nós somos vítimas disso, né? Diariamente. Sim, rotineiramente. Rotineiramente. E eu acho que a gente precisa aprender a dominar logo esse poder do convencimento, viu, Campelo? E isso ainda tem mais técnicas que isso vai ampliar mais. Ainda tem mais? Tem mais técnicas. Então, também. aproveita, segura aí, eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com este bate-papo espetacular. Eu estou adorando, Campelo. Estou com medo. Eu estou com medo. Porque realmente, quando você vai passando aí essas técnicas, você vai começando muita coisa a florescer na sua cabeça. Você fala, nossa, muitas vezes eu devo ter passado por isso e nem percebi que eu fui sugestionada, entendeu? Várias vezes é algo que a gente é passado. Sim, é bem possível. E na realidade, o que mais eu fiquei chocada é que funciona. Funciona. Funciona mesmo. Deixa eu te passar essa técnica aqui agora que você vai aí sim que você vai ampliar. Vamos continuar. Então, atenção, Vou trazer agora da PNL, sabe? Que é os tipos de pessoas, como que elas gostam de lidar. Né, que é o visual, sinestésico e auditivo. Então tem as pessoas que são visuais, elas têm a postura, a maneira de se vestir, a forma de falar. Né? Então todos têm, né? Tanto o visual, como o sinestésico, como o auditivo. Só que um predomina. Cada um, a gente tem uma preferência. Nós temos os 3, sim. Todos nós temos os 3. Só que a gente tem uma preferência. E outra, não é uma preferência de vida, pode ser uma preferência de local. Por exemplo, você aqui para mim, você está assim, pela cartilha, você é visual puro que está aqui. Sabe, visual puro que está aqui. Sim. Mas na sua casa você pode ser completamente sinestésico. Na sua casa você pode querer andar com uma roupa mais leve, um sapato mais confortável, sabe? Pode ser, então, você pode ser no trabalho visual, ou em casa sinestésico, ou em diversos ambientes. Você está, manda muito também. Algumas características, tá? O visual, ele gosta de estar combinando, ele gosta de estar bem apresentado, é uma pessoa que normalmente fala rápido, não gosta muito de toque, então ele prefere um pouco a distância, sabe? E muitas vezes fala mais rápido que o pensamento.
Acontece disso. Sou eu. Pois é. Olha, eu só me reconheci aí, sério? Sério. É verdade. O sinestésico, o auditivo, ele gosta mais de escutar, ele é mais objetivo. Né? Ele vai conversar? Vai, mas ele é mais objetivo. Faz a pergunta, tem a resposta, faz a pergunta, tem a resposta. É bem objetivo. Posso passar o dia inteiro conversando, mas com coisas objetivas. Ele é mais auditivo. Então, muitas vezes ele não vai querer olhar para a pessoa. Ele vai virar o rosto para ouvir melhor a pessoa. Aí coloca um aditivo para falar com o visual. Visual, olha nos meus olhos. É isso, que é o contato, contato. Você não está passando credibilidade. Isso. Você está virando o rosto. Mas se a pessoa for auditiva, para ela, o melhor é escutar. Olha só, sabia que eu tinha uma impressão negativa de pessoas que não Olham nos olhos, mas é o que não se acontece. conectavam. Vou dar exemplo para você ver, para ver o que acontece. Se ficar virando o olho para mim, eu já fico, opa, o que está acontecendo? Eu desconfio, sabe? Eu acho que não sou só eu, acho que grande parte das pessoas tem essa tendência. É essa questão. E o sinestésico é aquele assim que gosta de toque. Ele gosta de toque. Gosta de falar pegando. Gosta de falar pegando, tocando. Ele gosta disso, né? Ele vai colocar a mão e vai ficar falando, tocando. E gosta, assim, de coisas mais confortáveis. Então, ele não está muito preocupado se a roupa está combinando ou não está combinando, sabe? Sim. Ele é mais as sensações, sabe? Então, é mais assim, ô querido, ô querida, ô florzinho, ô amorzinho. Então, muitas vezes ele não lembra do nome, então ele gosta de usar essas coisas. Usa essa técnica. Essa técnica é mais carinhosa, é mais aconchegante, sabe? Sim. Então, o sinestésico tem isso. Por exemplo, vamos pegar uma propaganda para dar exemplo disso, para ficar bem claro. A propaganda de um refrigerante qualquer, né? Então, o que normalmente acontece nessa propaganda para tomar um refrigerante? Está num ambiente onde tem sol, onde tem diversão. Que ele quer associar, né, ao prazer de refrescância. Exatamente. Para você despertar a sensação que aquele ambiente está quente e que você precisa tomar um refrigerante. Aí aparece o refrigerante. Normalmente vai aparecer o refrigerante, vai aparecer aquelas gotículas de água, tipo, até escorrendo assim, demonstrando que está gelada. Às vezes a pessoa até sente o sabor na boca só de olhar, sabe? Então é um visual bonito, é um visual colorido para chamar a atenção, com sons, por exemplo, vai abrir a latinha de coca. Isso, o som. Nunca, né? Já veio, só de você falar já veio na minha mente. Então, só nesse exemplo, usou as 3 técnicas simultâneas para chamar todos os públicos. Entendi. Entendeu? Aí você junta lá com as técnicas dos 4 sims e uma sugestão, sabe? Aí você junta com o teu objetivo. Aí você junta com as técnicas do coach, de você saber o que aquelas pessoas acreditam. Sabe? As crenças. As crenças, porque as crenças vão determinar a capacidade de comportamento e como que as pessoas vão reagir naquele ambiente. Com a PNL, com essas 3 técnicas do visual, sinestésico e auditivo, se você se tornar um expert nisso e conseguir colocar isso na sua oratória, conseguir conversar sobre isso e usar as técnicas, que existem até palavras-chave, sabe? Olha só, isso é mais evoluído, mas existe. Existem palavras-chave. Por exemplo, o visual é ver. Até uma incoerência falar assim, ó, veja o som aí. Seria um reforço. Não tem como ver o som. Sim. Sabe, mas usa a palavra ver, sabe? Tem essas técnicas de algumas palavras, ouvir pro auditivo e sentir para o sinestésico, mas também existem as palavras neutras, que é o perceber, que atende os 3. Sim. Então, olha só, a gente estudando isso, aprendendo isso e trazendo isso para a oratória, você desperta dentro de você um processo de convencimento muito grande, das pessoas conseguirem comprar a sua ideia, numa apresentação de um TCC, das pessoas conseguirem olhar para você, prestar atenção em você e dar um 10 para você. Você vê que conhecimento importante mesmo é esse. E sabe, o mais legal é ver que é possível você desenvolver. Não é uma questão, tem mágica, é conhecimento. É conhecimento, tem que estudar. E você tem que praticar também, tem que praticar também. Que de repente você já se encontra fazendo isso automaticamente em vários momentos. Exato, El. E uma das ferramentas que a gente pode se proteger de tudo isso é se questionar. Mas não é se questionar por que isso, por que aquilo, é por qual motivo. É trocar o porquê do por qual motivo.
por qual motivo que eu acredito nessa pessoa? Por qual motivo eu estou falando isso? Questionar-se. Inclusive uma auto-reflexão. Muitas vezes a pessoa tem que estar num ponto, Elga, um pouquinho fora da curva para conseguir perceber, para se questionar. Olha isso. só. Porque senão, se a pessoa pegou pela crença, eu não vou nem questionar, eu simplesmente vou e faço. E isso acontece, as pessoas que usam dessas técnicas e arrastam multidões. Tem pessoas aí que, é até lamentável falar, mas arrastou pessoas para cometerem suicídio. Tem na história, vocês podem procurar aí nos Google. Tem pessoas aí de seitas que levaram isso para o fanatismo. Aconteceu e acontece, né, Aconteceu e acontece. E aí chega aquela questão, não, mas eu sou uma pessoa totalmente mente aberta, eu sou totalmente descolado, coisa parecida, ninguém me convence. Quando você fala isso, tenho certeza que você é a primeira pessoa que já está convencida de alguma coisa, sabe? É verdade, geralmente você fala, não, isso não acontece comigo. Né? Jamais eu vou deixar alguém me sugestionar ou plantar algo na minha mente. Não, mas todo mundo está sujeito a isso. Isso pode acontecer sim. Só que se você também exercita e adquire esse conhecimento, fica mais difícil. Exatamente, fica mais difícil. Você protege, mas não vai dizer assim que se torna impossível. Né? Nós somos seres humanos, nós não somos encontrar alguém bom demais de lábia e conhecer essas técnicas, né? Nós temos o Pablo Marçal aí que agora virou até comédia a nível nacional, né? Mas ele já pressiona a pessoa. Como? Porque muitas vezes as pessoas têm a ideia, mas não sabem como fazer. Então, como ele já sabe que as pessoas não sabem como fazer, para ele diminuir você, como? Então você já não tem argumento, perdeu o argumento, ele vai em cima do que você não sabe o argumento e já ganha a discussão ali. Verdade. Sabe? E aí ele acaba convencendo todo mundo que ele está certo. Arrasta multidões. Ele conversa com todo mundo que ele está certo e o outro está errado. Então, são coisas que a gente tem que aprender a lidar com isso e aprender a se questionar. Por qual motivo? Por qual motivo eu estou fazendo isso? Por qual motivo eu estou fazendo aquilo? Por qual motivo que eu penso isso? Por qual motivo que eu acredito naquilo? Sabe? Isso é uma defesa, né? É uma defesa, uma autodefesa, até para eu saber exatamente se isso é realmente eu acredito ou se isso eu estou indo na onda da outra pessoa, né? Na crença da outra pessoa, sabe, Olga? Então, o poder do convencimento, ele é uma coisa que eu posso aprender através de técnicas e posso desenvolver, né? E o que a gente faz, e a gente fala sobre isso para que você use de uma forma saudável, né? E como é que é usar de uma forma saudável? É quando eu uso isso para o seu bem. Olha que maravilha. E não para o meu bem. Se eu procurar isso somente para o meu bem e em contrapartida você vai se prejudicar, isso não é uma coisa legal. Outro exemplo que está bem em voga aí, está bem falado, é o tal dos joguinhos de cassino. Está demais, sim. Né? Então, o que as pessoas fazem? Eu mostro viagens, mostro carro, mostro isso, mostro que eu ganhei. Né? Pega de outra pessoa, uma pessoa que está num processo financeiramente não muito bom, não muito adequado. A pessoa acredita naquilo. Acredita e vai, e começa a jogar. E se você pergunta, como que você fez isso? Ela só vai se dar conta quando ela já perdeu tudo e falar assim, gente, como que eu me deixei levar por isso, me levar por isso, sabe? E assim é a vida da gente, Olga. Todo momento desenvolver esse conhecimento. Todo momento a gente tem que começar a se questionar. Por qual motivo? Por qual motivo que eu defendo a ideia A? Por qual motivo que eu defendo a ideia B? Saber as minhas próprias razões. Procurar entender se realmente essas razões são minhas mesmo. E não foram razões de outras pessoas que foram colocadas para mim, sabe? Então, é um conhecimento que a gente quer despertar, é um conhecimento que a gente quer desenvolver e é uma coisa que a gente pode aprender a lidar, a como fazer e também a como se defender. Principalmente nos dias atuais, é como se defender de convencimento que possa me levar para uma situação que eu não queira e eu estou indo sem nem perceber. Olha só, Carlos Campelo, eu adorei, de verdade, adorei saber que é possível, né, você desenvolver esse conhecimento e eu vou praticar, hein? De verdade, já despertou em mim. Carlos Campelo, muito obrigada mais uma vez por esse bate-papo espetacular e até semana que vem. Eu que agradeço e até semana que vem.
E o nosso programa de hoje fica por aqui, mas calma que a semana só está começando, tem muita coisa boa vindo aí. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, aproveite a oportunidade, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube, reveja este programa e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.